Olá, é um prazer estar com vocês aqui no primeiro chat de 2018. Hoje, 8 de janeiro, eu, Fátima Mora, que também sou tutora do curso online. Estou aqui para responder as suas perguntas ao vivo. Se você que está aí, no caso a Glazier, ou qualquer outra pessoa que esteja aí, poderá fazer perguntas. Se não, manda pelo svpi@svpi.org.br, como as perguntas que eu já tenho aqui. Em princípio, espero que vocês tenham tido um excelente Natal, um ótimo Ano Novo, assim como nós que reiniciamos nossas atividades a partir de hoje, ok? A Gleicir Santos, olá, Gleicir. Como está, Gleicir? Você é aluna do curso de psicanálise, em que módulo você está? Você tem alguma dúvida? Pode colocar aqui. Caso contrário, também eu vou ler as perguntas do que nos mandaram aqui, ok? Então, eu tenho uma pergunta aqui. Sempre pego um papelzinho, né? Porque o pessoal manda por e-mail. Eu tenho uma pergunta aqui do Eduardo, né? Foi uma pergunta. A Gleicir diz que iniciou o curso. Então, seja muitíssimo bem-vinda, viu, Gleicir? Depois, se você precisar de terapia, você manda lá onde você manda os exercícios, lá na tutoria, que eu te instruo como fazer análise aqui no curso online, tá bom, Gleice? O Eduardo mandou uma pergunta no dia 20 de dezembro. Ele me diz assim: foi uma ótima explicação, mas tenho uma dúvida quanto ao referente ao argumento psicopata, pois o mesmo não seria um argumento psicanalítico, correto? Mas um nome dado a determinada doença psíquica. Bom, veja bem. Eduardo, doenças psíquicas para a psicanálise são psicopatologias. O psicopata, ele está classificado como um problema psicológico. Porém, veja bem, o psicopata, ele não tem propriamente uma doença do ponto de vista psicanalítico. Porque uma psicopatologia psicanalítica é sempre uma neurose, uma psiconeurose. O psicopata não é propriamente um neurótico, é uma pessoa que não tem emoções. Ela não está qualificada nem pela psiquiatria. Veja bem, é só um título que se dá, porque na verdade, Eduardo, a neurociência, que é uma ciência nova, ela ainda está estudando o cérebro. Dentro da medicina, a psiquiatria, a neurologia, são os ramos da medicina menos estudados, menos explorados. Ora, a psiquiatria, por exemplo, Eduardo, não tem nenhum instrumento para medir se uma pessoa tem depressão, quantos graus ela tem de depressão, quantos metros. Ela não mensura, ela apenas observa. Então, a psiquiatria, na observação, ela também é subjetiva. Ela só não é na sua aplicação prática com medicações. Não existe um medicamento para um psicopata na psiquiatria. Então, a medicina também não tem nada a ver com o psicopata. Correto? Não existe nenhum medicamento que faça com que o psicopata tenha emoções. Eu estou falando da neurociência porque a neurociência, ela mostra, por exemplo, junto com a neurologia, que um exame feito no cérebro de um psicopata, por exemplo, ele teria algumas diferenças de cores no hipocampo. Mas isso também não tem um significado psicanalítico. Para a psicanálise, Eduardo, veja bem, psicopata não é argumento. Psicopata é um estudo que está sendo feito por psiquiatras. Ok? Quem faz esse estudo aqui no Brasil é a doutora Ana Beatriz, lá do Rio de Janeiro, que escreveu e escreve vários livros sobre o assunto. Mas ela também não é psicanalista. Então, nós psicanalistas não vamos nos ocupar nem dos psicopatas, nem dos psicóticos, nem dos esquizofrênicos, nem dos paranoicos. E nem do quê? Das aberrações. Que aberrações? Nem é bem aberrações. A psicanálise também não, assim... Vamos supor que a pessoa seja pedófila.
também não é um campo para psicanálise. A psicanálise se ocupa especificamente, pelo menos foi isso que os autores Freud, Jung, Reich, Lacan, todos eles colocaram. A psicanálise se ocupa do neurótico. Fim, se do neurótico ele se ocupa e ainda muito terá que ser escrito, não dá para ficar falando desses as outras coisas, como é o caso que eu queria dizer agora há pouco do perverso. O perverso, o psicótico, o paranoico, o esquizofrênico, o psicopata não são da esfera psicanalítica. Nós podemos ler, pesquisar e estudar, mas isso não carece de ir para o nosso set analítico, de ir para o nosso consultório. Nosso consultório se ocupa dos neuróticos. Por isso que muitas vezes há um preconceito achando que quem vai na psicanálise é louco. Não. As pessoas ditas loucas são as que vão para a psiquiatria. O que não quer dizer que uma pessoa neurótica, quando toma um remédio psiquiátrico, tornou-se um louco. Não é isso. Né? Para isso, é preciso que você estude psicopatologia, psicofarmacologia, psicossomática, psicanálise. Olha quanto psi para você conseguir fazer essas divisões de patologia. Tá bom? Eu espero que você tenha entendido. Você está gostando do curso, né, Gleice? Então, assim, você fez o primeiro módulo de Freud, é isso, lá comigo? Não sei se você tem alguma dúvida. Bom, então essa é a resposta para o Márcio. Eu não sei, o Márcio não está aqui hoje, mas as pessoas devem saber que quem se inscreve no TV Integrativa, não é isso? No SBPI TV. E depois sobe lá para o YouTube, né? Vai ter todos os chats gravados. Né? E pode até deixar alguma coisa lá no link do YouTube, né? Uma perguntinha, ou mandar pelo... você também pode mandar aqui pelo sbpi@sbpi.org.br. Você também pode passar para mim, viu, Gleice? Se você precisar de terapia por esse e-mail. Ou perguntas que você tenha dúvidas sobre o chat, né? Ou sobre o chat, sobre o curso, não é? Todos vocês que estão ouvindo o curso, eu, Fátima Mora, sou psicanalista, criadora da psicanálise integrativa, faço o chat todas as segundas e sou tutora do curso online. Então, vocês que precisem de mim, mandem um e-mail para sbpi@sbpi.org.br. Muito bem. Agora eu tenho aqui uma vasta pergunta do Márcio. Ele diz que a cada dia fica mais animado com o curso. Vejo muita propriedade nas palavras, etc. Mas ele perguntou assim, por que há nas pessoas tanta resistência em outras formas de pensar e agir? Bom, Márcio, ele fez a pergunta no dia 25/12, no Natal, hein? As pessoas realmente têm dificuldade de mudar e isso é normal. Eu diria para você que é normal. As pessoas se acomodam. Em todos nós existe uma acomodação. Mudar é difícil. Olha você, se agora eu tiver que mudar toda essa sala aqui para outro lugar, eu vou falar para você que eu vou falar, não vou gostar de mudar. Nós só somos empurrados para mudar quando o lugar que nós estamos está nos dando muita dor, muito incômodo. Porque se nós estivermos acomodados, ninguém quer mudar. E as pessoas, Márcio, elas se acomodam na neurose. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Suponhamos uma pessoa que tem um casamento que não é bom, mas também não é ruim. Ela se acomoda naquele casamento. Independente de quais sejam os problemas do casamento. É um casamento chamado morno. Não tá bom, mas também não tá ruim. Ora, a pessoa muitas vezes se pergunta, mas por que eu vou trocar o certo pelo incerto? Eu vou me separar, mas não tá ruim. Mas também não tá bom. Então as pessoas ficam acomodadas. A mesma coisa acontece, por exemplo, Márcio, num trabalho. Eu não gosto muito desse trabalho, mas afinal de contas eu consegui um emprego, eu ganho o razoável, então eu vou ficar por aqui mesmo. Esses dias conversando com um paciente meu que é funcionário público, falou assim, olha, eu até podia prestar outro concurso, mas eu sei que eu posso ficar o resto da vida, ninguém me manda embora. Eu faço tudo certinho, eu não falto. Não é o salário ideal, mas tá bom, eu estou acomodado. Então isso nas pessoas, Márcio, é a famosa resistência para mudar o pensamento. E se não muda o pensamento, também não muda o agir, não muda a ação.
né? Uma pessoa tem que ter uma razão para mudar. As pessoas não vão mudar simplesmente porque é interessante mudar. Porque eu digo para você que você deve mudar. Aliás, nós nem devemos dizer para as pessoas se elas devem mudar ou não. O máximo que nós podemos é achar se nós temos que mudar. Né? Eu não dou conta de mim, vou dar conta do outro. Então é isso quanto às formas de mudar, viu, Márcio? Aí ele pergunta assim, por que sempre ficar na caixa quadrada e ultrapassada? Veja bem, Márcio. Você está dizendo que é ultrapassada. Às vezes para a pessoa não tem nada de ultrapassado. As pessoas têm crenças, mesmo vivendo na mesma sociedade, às vezes muito diferentes. Não é? Por quê? Porque as pessoas têm religiões diferentes, têm escolaridade diferente, tem famílias diferentes, tem genética diferente, né? Tem formas e inteligências de pensar diferentes. Uma pessoa, por exemplo, Márcio, que tem aquisição a livros, que consegue fazer uma universidade, uma faculdade, ela vai abrindo seus horizontes. Uma pessoa que tem acesso à internet, né? Uma pessoa que consegue ler através da internet, essa pessoa vai ter mais facilidade de mudança. Uma pessoa que se fecha numa vida acomodada, onde ela simplesmente, não que seja ruim assistir televisão, mas uma pessoa que faz especificamente trabalhar e assistir televisão, certamente ela vai ter muita dificuldade de mudar, porque ela está bem, e ela não vai entender se o outro quiser que ela mude. Né? Isso é a própria circunstância da biologia. Aí ele pergunta, por que sempre querer e até impor que o analisando fique adequado à técnica a todo custo? Bom, não são todos os analistas que fazem isso, Márcio. Mas se um analista, se ele tem uma formação ou de psicólogo, ou de psicanalista, ou de psiquiatra, a tendência desse profissional é atuar com o que ele aprendeu. Então, se ele aprendeu por exemplo, se você for fazer uma terapia comportamental cognitiva, que para certos casos é ótima, o psicólogo vai agir com o que ele aprendeu. Se ele seguir uma linha mais psicanalítica, é isso. Então, veja bem, o profissional ele não é responsável nem culpado por isso, ele aprendeu dessa forma. Nós, da integrativa, procuramos abrir um pouco mais a mente para tentativas de abrir as dimensões desse tratamento. O que também não quer dizer que nós estejamos certos ou o outro errado. Né? Os nossos alunos terão o privilégio de aprender de formas diferentes. Não sei se melhores, mas veja bem, eu nunca acho que o que é diferente é melhor. O que é diferente é só diferente. Melhor é uma coisa muito relativa, porque pode ser melhor para mim e não ser melhor para você. Então, o diferente não necessariamente é melhor, ele é só diferente. Tá bom, Márcio? Temos mais alguém, Ana? Tá. Eu tenho mais 3 perguntas ainda. Alguém me pergunta aqui se no curso de regressão, se toda regressão é uma hipnose. Não. Uma regressão pode ser feita sem hipnose, né? Aí a pessoa me pergunta, então o que é hipnose? Hipnose é o seguinte, a hipnose é uma alteração de consciência. Então, por exemplo, nesse momento eu estou aqui consciente, falando com você conscientemente. Se eu te hipnotizar, eu vou baixar a tua frequência psíquica, né? Ele vai baixar as ondas, né? Os hertz por minuto. E isso leva a pessoa num estado de relaxamento psíquico, e que é medido por ondas alfa, beta, gama, delta. Seria delta o estado comatoso, que é bom para medicina, é bom para odontologia. Nós, aqui na psicanálise, tanto para psicanálise quanto para regressão, nós usamos uma coisa chamada alfagenia. Alfagenia é a hipnose que foi trazida por Dr. Milton Erickson e que vem depois de Freud, né? Então, nós só usamos Milton Erickson em termos de hipnose, tanto em psicanálise quanto em regressão.
nós usamos a hipnose Dr. Milton Erickson, também conhecida como alfagenia, tá? Então, regressão, a hipnose é uma técnica, mas você levar um paciente em hipnose, você tem visualização criativa, com a criança interior, com ancestralidade. Você tem a técnica dos rostos, o contador de histórias, a cromoterapia, a musicoterapia, ancestralidade psicanalítica regressiva, tem muitas técnicas. Hipnose é somente uma delas. Mais uma vez, me mandaram aqui várias pessoas a mesma pergunta. Por que é obrigatório fazer 100 horas de psicanálise? Bom, o psicólogo não é obrigado a fazer terapia. É recomendado. Ele recebe o certificado de psicologia se ele não fizer a terapia. Ele pode até estagiar. Em psicanálise, não. Porque na psicanálise, ela trabalha como? A análise em psicanálise, quando eu atendo um paciente, mesmo sendo integrativa, eu atendo pela análise de resistência. De transferência e de resistência. Então, você transfere e resiste. Senão, não se forma vínculo terapêutico. E para a psicanálise, se o analista não estiver analisado, ele não tem condição de analisar uma outra pessoa. Por quê? Porque ele vai se envolver emocionalmente com os problemas daquela pessoa e, em vez de tratar a pessoa, vamos ter dois doentes, o analista e o analisando. Ou seja, eu sempre dou o mesmo exemplo para vocês aqui. Se o paciente falar para você assim, estou com vontade de matar meu pai, e você responder assim, então mata e usa um porrete. Isso é um absurdo. A pessoa não está falando em matar realmente. Ela está falando em matar aquela coisa psíquica, emocional, em relação ao pai que lhe traz dor. Matar um pai psíquico. Então, não existe essa resposta. Você entrou em contratransferência. Se você tivesse em terapia, jamais você falaria isso. No mínimo, você ficaria quieto. Eu perguntaria, mas por quê? E veja bem, as 100 horas é o mínimo. É o mínimo para você estar, porque no segundo ano você começa um estágio. Então, obrigatoriamente você tem que estar em terapia, porque quando você começar a atender o outro, o seu analista será o seu supervisor clínico. Então, você tem que começar o curso e começar a análise imediatamente. Ah, as pessoas perguntam, mas vocês têm analistas no Brasil inteiro? Não, gente, a gente atende vocês online. Eu e mais uma porção de analistas aqui. Claro, tem gente que faz o curso online, mas é atendido presencialmente também. Mas a gente oferece uma gama de atendimento online. Então, assim, para você se certificar em psicanálise, isso aqui, como em qualquer escola, você vai ser obrigado a fazer análise sim. Ah, mas eu não tenho problemas, não tem importância, a gente arruma. Não existe quem não tenha problemas. Você tem que saber, pelo menos, o seu complexo de Édipo, tá bom? Eu tô aqui com uma pergunta da Nádia. Oi, Nádia, tudo bem? Boa tarde, professora. Quando uma pessoa está fixada em alguma fase, como levá-la a sair dessa fixação? Bom, com a psicanálise integrativa, você tem muitas formas de levar, né? Você pode levar por livre associação, interpretação dos sonhos, confecção de mandalas, terapia corporal do Rashi, técnicas de regressão, hipnose. É preciso que você entre... Nádia, você está em que módulo? Porque assim, e você já está fazendo terapia? Porque as técnicas são muitas. Então, geralmente eu levo o meu... Porque as fases são oral, anal e fálica. Pré-genital e urogenital. Então, são as fases em que as pessoas podem estar fixadas. As técnicas são múltiplas, depende dos autores. Né? Eu gostaria que você especificasse mais em que módulo você está, se você está em terapia, Nádia, o suficiente para você poder até, ou se você já está numa época de estágio, para você entender mais profundamente. Porque muitas vezes nós entendemos melhor a psicanálise quando nós estamos nos submetendo à nossa análise. Porque assim, eu chego aqui e falo assim, olha, o complexo de Édipo é assim. E você fica achando tudo muito abstrato. Quando você está lá na sua terapia, você fala, nossa,
Estou sentindo o complexo de Édipo na pele. Agora eu entendi a aula. E depois, quando você for fazer a análise, o que vai acontecer? Você vai entender. Quando você for atender o paciente, você vai entender melhor ainda. Então, Gleice, se você quer fazer a análise, me manda aqui pelo a Gleice me manda pelo sbpi@sbpi.org.br. E você, Nádia, está em terapia, mas há quanto tempo você está no curso? Você está em que módulo? Agora, Gleice, me passa isso no sbpi@sbpi.org.br, que eles encaminham isso para mim e eu vejo com você como é que você processa esse início de análise, tá bem? Eu não devo passar meu contato pessoal aqui, porque senão mistura tudo, tá entendendo, Gleice? É bom usar sempre o e-mail da sbpi@sbpi.org.br. Mas você, Nádia, você está em terapia com quem? Em que módulo você já está? Já ultrapassou Freud? Já está em terapia há quanto tempo, querida? Eu tenho mais uma pergunta aqui, para a gente finalizar. Teria mais, né? Mas... alguém está me perguntando aqui, quando o Reich entra na psicanálise integrativa, é uma terapia que precisa ser corporal? Não necessariamente. Existem exercícios e existem formas para você abordar a terapia reichiana, inclusive o uso da caixa orgônica, que também eu posso passar para vocês como adquirir uma caixa orgônica, só que veja bem, aí no mercado tem caixas orgânicas, só que não vem obrigatoriamente uma explicação de como usar a caixa em um curso. A caixa não pode ser usada aleatoriamente, é um perigo. E isso... você está em neurociência, né, Nádia? Muito bem. Sim, a Ana, muito minha amiga, tá? Parabéns. Então, o uso da caixa orgânica, sim, eu indico quem faz, só que passando pelas explicações perfeitas de como usar a caixa orgânica. Não pode ser usada por leigos. E ela está sendo vendida para leigos. Isso, a meu ver, é muito complicado. Por quê? Ai, Fátima, eu posso morrer? Veja bem, pode subir a pressão, pode ter tonturas. Se uma pessoa está numa doença crônica, em vez de melhorar, ela piora. Então, a gente não vai usando isso. É que, infelizmente, aqui no Brasil existe pouca lei em cima de artefatos, inclusive. Né? Há desconhecimento e poucas normas, eu não digo nem leis, normas e falta de ética de certas pessoas que fazem para ganhar dinheiro, mas poderiam pelo menos dar um curso gratuito para os compradores, né? Então, quem precisar de mim, aqui estarei. Gente, nós estamos chegando no final do chat. Janeiro, que legal. Estarei aqui na segunda-feira. Foi um prazer estar com vocês. Um beijo. Até segunda.